Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, mais uma vez, retornando à nossa sala, e nós vamos estudar agora a lição de número 10, que tem um tema, um título muito importante: Podemos conhecer a Deus? Hoje se prega um Deus desconhecido, um Deus que é impossível o homem conhecer, e até músicas que se cantam, que diz que ninguém explica a Deus, do cristão ao ateu, ninguém explica a Deus. São músicas sem inspiração, são composições da mentalidade humana daqueles que também não têm intimidade com Deus. Então o profeta Oséias, no capítulo 6, e o versículo 3, ele fala sobre o conhecer a Deus. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a gente vê por que precisamos de conhecer a Deus. Porque é maravilhoso quando ele diz conheçamos, é uma forma imperiosa de conhecer a Deus. O conhecimento do Senhor, ele deve ser progressivo. O Oséias falou: prossigamos em conhecer ao Senhor, até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, conhecendo a Deus. O nosso esforço de conhecer a Deus, ele tem uma recompensa. Oséias diz que será, ele bem claro, diz: como a alva, assim a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Tem a serôdia e tem a temporã. Então ele fala como a chuva serôdia, aquela chuva que não é temporã, ela vem no seu tempo certo. Então há uma recompensa valiosa em conhecer a Deus. E podemos conhecer ao Senhor. Temos vamos dizer assim, essa oportunidade. Temos meios para conhecer o Senhor. Por isso o texto primeiro tem conceitos errados atribuídos a Deus. O reverendo Philip, ele expõe, ele diz que seria uma forma errada atribuída a Deus por muitos. Infelizmente pensam assim. Alguém acha que trata Deus como um policial onipresente. Ou seja, esse conceito errôneo tem alcançado muitas e muitas gente nas camadas sociais. Ele confunde a ação da consciência com o homem com Deus, do homem com Deus. Porque todos nós temos uma consciência. Então, uma consciência sadia, é lógico que nós vamos optar o quê? Para o bem. Quer dizer, o fruto da educação que recebemos no nosso lar. Isso é o que? Uma dádiva de Deus. Não é o próprio Deus. A consciência é consciência e Deus sempre é Deus. Então, a consciência que nós temos de fazer o bem, de se arrepender, não é Deus, mas é uma dádiva de Deus que coloca dentro da gente para que a gente possa realmente se retratar com Ele. Mas muitos dizem que é um Deus onipresente. Então também alguém trata Deus como vestígio da educação. Quantos não falam que a religião é o ópio do povo? E alguém, ainda hoje, os intelectuais, não todos, mas uma grande parte acha que sim, que a religião é o ópio do povo. Então quando a psicologia afirma que o curso da vida de uma pessoa é regida pelo seu comportamento, o curso da vida é regido pelo comportamento de cada um de nós, então a nossa atitude na família, desde o primórdio da vida, reflete no nosso comportamento. Como nós nascemos, como nós fomos criados, qual foi a educação que nós tivemos. Então, mas qual é a relação que tem entre Deus e o comportamento de uma pessoa? Isso é basilar, a gente entender essas coisas. A forma que um filho trata os seus pais reflete a Deus. Um filho que não respeita os seus pais
dificilmente ele vai respeitar a Deus. Então, veja o que o João Evangelista escreveu: pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Primeira carta de Paulo a João, ou melhor, primeira carta de João, capítulo 4 e o versículo 20, a parte B. Então eu não posso amar a meu irmão se eu não amo a meu irmão que eu vejo. Como eu posso amar a Deus que eu não vejo? Também ele tem Deus como um ilustre cidadão. É um velho conceito de que Deus seja um velhinho de rosto enrugado, as mãos engelhadas. Isto é visto na obra de arte de Michelangelo, todo mundo já conhece, né? Que apresenta o Deus da sua imaginação ao lado de Adão na criação do mundo, aquele velhinho que aponta com o dedo. Tá? Ele é como que estivesse Deus sentado numa cadeira de balanço na varanda do céu. Já viram aquela pintura a óleo de Michelangelo que ele fala, que é espalhada na internet, aí nos livros? A imagem que ele tem de um ancião. Então, essa ideia é apreciada até por jovens que não estudam a palavra de Deus. Para muito, isso representa autoridade. Eles confundem como o ancião de dias, e isso absolutamente é errado. O texto 2, os conceitos errados atribuídos a Deus, continuação, manso, um Deus manso e suave. Veja que controvérsia. Quando lemos em várias referências bíblicas sobre um Deus manso e suave, e lemos em outras sobre um Deus enérgico que age asperamente, não há contradição nisso. A ação de Deus para com o homem depende da circunstância em que o homem se encontra. Então, se estamos de acordo com ele, ele age com suavidade e mansidão. Ao contrário, ele age com rigor, ele age severamente. Então, por isso é importante ler a palavra de Deus. Outra forma errada é perfeição absoluta. Parece ser uma coisa magnífica, né? Quando disse sedes perfeito, ele não estava exigindo nada além do que nós não possamos fazer. O profeta Isaías disse que o esforço que os homens fazem, veja bem, Deus, quando ele exige da gente alguma coisa, ele não vai exigir que você suba ao céu como Elias subiu se ele não te levar. Mas, quando o profeta Isaías fala, no capítulo 5, em versículo 18, ele disse que os homens, eles puxam para si, eles fazem força para pecar, mais do que para adorar. Já imaginou isso? O esforço para o homem pecar é maior do que para adorar. E ele diz no capítulo 5, versículo 18, ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado como tirantes de carroça ou de carro. Você já imaginou o peso sabe o que é o tirante de um carro? Que coloca a canga nas costas dos cavalos ou do boi? Você já calculou aquele peso que eles suportam para conduzir aquela carroça carregada de material que está no lombo dos cavalos? Então é o mesmo esforço que os homens fazem para pecar. Então, ser perfeito é simplesmente obedecer os padrões estabelecidos por Deus. E João disse que, lá na primeira carta de João 5,13, ele disse que Deus falando, os meus mandamentos não são pesados. Tá? Deus não exige nada além daquilo que nós possamos fazer. Também o seio divinal, para os céticos, os críticos, os cristãos se escondem atrás de uma cortina, de uma suposta fé. Tá? É para apenas escapar da batalha espiritual do dia a dia. Alguém vai para a igreja para se esconder, para aplacar a dor. Eu já vi médico dizer isso. Eu não entendo os cristãos, os crentes. Eles se escondem atrás de uma fé inexistente. Se ele recebe uma bênção, uma riqueza, foi Deus é maravilhoso que deu. Se estão doentes, diz que Deus é maravilhoso porque concedeu, permitiu que a doença venha, mas Ele é poderoso para curar.
E quando morre, ele diz que vai morrer, mas vai ressuscitar. É isso que eles não entendem, porque Paulo disse que o evangelho para os tais era o quê? Loucura. Loucura para o que se perde. Então, os que pensam e seguem esse raciocínio estão arrastando para si consequência para a própria vida, como inanição, ou seja, o quê? Vamos dizer assim, a pessoa que não cresce, raquítico, deixam de crescer. Para Jesus mesmo, veja bem que ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então a gente, quando vai para Jesus, a gente não vai para se esconder. Mateus 11, 28 a 30, e Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para o que se perde. Então o mundo intelectual não entende as coisas de Deus. Talvez o mundo, vamos dizer assim, leigo, tem mais facilidade de absorver porque tem pouco conhecimento. Outro conceito errado é o seio divinal. Quer dizer, contagia outros crentes com a piedade do tipo, fuja de Deus. Isso aí. Precisamos da palavra de Deus para sairmos do estágio de meninos, do entendimento, como disse Paulo aos Coríntios. Capítulo 14, versículo 20. Quando eu era menino, pensava como menino. Então, quem pensa desta forma no seio divinal, fornece aos críticos, aos céticos, opositores, aos falsos mestres, aos inimigos da cruz, o inimigo da igreja, os inimigos da família, exemplo de escapismo, e são responsáveis por uma falsa representação da autêntica fé, que afasta as pessoas psicologicamente maduras, e que é bastante natural, pois ninguém se sente fascinado a aceitar a um Deus que seja apenas um Deus sentimental. Então, se eu deixo transparecer para aqueles que me ouvem que Deus é apenas aqueles que se compadecem em forma de sentimento, eu estou indo de contrário à própria palavra de Deus e a minha fé é vã. E eu sirvo de empecilho para muitas pessoas. Então, quem pensa assim, colabora com o declínio da expansão do Evangelho. Veja bem, quem assim age torna-se um empecilho para muitos aqueles que sofrem e desejam socorro. O seio divinal é como indicar uma forma de fugir da dor ao invés de lançar ao combate. Então é preciso a gente entender. Nós se cansamos, nós desanimamos. Quantas vezes a gente acha que abandona, ou seja, a igreja, não quer ir mais para a igreja porque a igreja não está do jeito que eu quero, a igreja não segue da minha forma. Se fosse assim, você não estaria mais lá, porque não era a forma que você quer. Mas eu estou dirigindo para você, você está lá porque você quer fazer a diferença, e a diferença se faz presente. Porque uma coisa muito importante que eu digo para vocês, que a gente dá desculpa para quem quer que seja, para Deus não. Para Deus não. Ele conhece as nossas fraquezas. O texto 3, dando continuação, é o Deus capturado. Então, quantos líderes querem fazer de Deus o seu monopólio? Sim ou não? As inversões de valores são vistas quando querem obrigar a Deus a fazer o que eles querem. O que é que a gente ouve nos cultos? Eu determino. Não é isso? Eu determino. Já vi pregadores, que é chamado de pregadores internacional, que não existe isso, é coisa da cabeça do povo. Pregadores. Dizer, se eu tenho crédito com Deus, quantos pregadores nós temos ouvido na internet, nas igrejas? Se eu tenho crédito com Deus, eu quero que Ele coloque querubins, serafins. E qual é o credo que nós temos com Deus? Qual é o credo? O que é que Isaías disse? Quem deu crédito em nossa pregação? Então é preciso a gente entender os conceitos errados sobre Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos
a verdade e nós não cometemos mais tantos erros. Outra forma errônea é o diretor-presidente. Para aqueles que pensam assim, Deus está tão ocupado que não tem tempo para se preocupar conosco. Então, este conceito induz o homem a crer que Deus não se preocupa com o destino do mundo. Isso seria chamar Deus de irresponsável. Então, o profeta Isaías, ele é enfático quando diz, no capítulo 55, versículo 6, que Deus se deixa achar por aqueles que o buscam e escuta a oração daqueles que o invocam. Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. Então, a palavra de Deus, ela vai destruindo essas falsas narrativas, deturpando assim, querendo deturpar quem é Deus. Então, o Deus de segunda mão é outro conceito. Trata-se de um conhecimento superficial sobre Deus, de forma especulativa, baseada em tradições religiosas. E não existe isso. Eu não posso me basear em Deus, crer em Deus, em tradições religiosas. O texto 4 diz conceitos errados atribuídos a Deus. Continuação, a mancha irremovível. Para muitas pessoas, Deus figura como uma espécie de nódoa na vida, uma mancha que não se pode remover. Então, veja bem aonde o homem pode chegar. Para esse tipo de pessoas, Deus sempre é visto como um empecilho no progresso do homem. E o reverendo Philip afirma que a atitude costumais dessas pessoas é de antemão estabelecer o que Deus deve fazer ou não. Não passa também de uma inversão de valores. Nós é que devemos ser guiados por Ele e não Ele por nós. Deus nunca frustrou planos de ninguém, enquanto mesmo nós estejamos de acordo com os planos dele. Então, Deus não vai mudar a sua forma para me beneficiar se eu não estou de acordo com a vontade de Deus. Outro conceito errôneo é o frágil Galileu. Era outro conceito errado sobre Deus. Para eles, as pessoas que se envolviam com Deus tornavam-se uma pessoa atrofiada, fragilizada. Era a razão de que os intelectuais da época do Império Romano não tinham apreciação pelos cristãos. Para eles, os cristãos eram pessoas sem iniciativas. E quantos cristãos foram menosprezados? Hoje nós temos médicos, temos engenheiros de todas as espécies, temos militares, temos juízes dentro do cristianismo. E quantos ainda permanecem fiéis, porque muitos deles já se corromperam. Se corromperam, porque se deixaram levar pelo o vírus da vaidade. Então, meus queridos irmãos, tanto na política, na arte e em tudo que é peculiar aos homens, para o crescimento social, intelectual e funcional, para os tais eram pessoas inúteis. Mas, para Deus, sempre há uma utilidade no homem. Então, como poderia uma pessoa crer num Deus dessa natureza? Que exige certas compensações íntimas, que em geral costumam ser estas compensações como a ideia de que a alegria e a liberdade daquele que não aprova a adoração do seu Deus negativo é meramente ilusória. Como eu posso ser feliz, desabrochar a alegria, se o meu Deus não existe? O masoquismo espiritual. Os hindus demonstram essa alegria quando esmagam o indivíduo, quando matam. Ou seja, e muitos expressam alegria pelo alto flagelo. Então são coisas que de ideias formadas a respeito de Deus. Veja bem que a agradável ideia de serem algo especial, os adoradores do Deus negativo costumam confortar-se com a presunção
de que aquilo que é suficientemente bom para o mundo não é bom bastante para eles. Os escolhidos, os únicos, são aquelas pessoas que dizem: a minha igreja é melhor, tá? Vem para cá que aqui é melhor. E não é bem assim, é totalmente diferente. O texto 5, o Deus real e verdadeiro, focalizando Deus corretamente agora. Para o homem é melhor não ter conhecimento nenhum sobre Deus do que conhecer Deus de forma errada. Quando você não tem nenhum conhecimento sobre Deus, há uma oportunidade para conhecê-lo de forma certa, como a Bíblia Sagrada. Então, por este motivo, devemos conhecer a Deus de forma correta, sem criar dúvidas e obstáculos. Por quê? O Deus verdadeiro não é um policial onipresente e nem deve ser confundido com a consciência humana. É lógico que Deus tanto louva as boas ações do justo, como também adverte as más ações dos ímpios. O apóstolo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, mostrando a lógica da vida, a lei da semeadura. O Deus verdadeiro transcende a educação recebida no lar. Tá? Antes, jamais podemos equiparar Deus com o homem. Por mais que o homem seja culto, amoroso, tosco, não podemos. É que porque está escrito lá em número 23, 19, dizendo que Deus não é o homem. E em Jó diz que Deus, em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. O Deus verdadeiro está acima do tempo. Para Deus não há passado nem futuro, tudo é presente. E Daniel, no capítulo 4, versículo 34, ele diz que Deus é eterno e o seu domínio não tem fim. O que passa disso é pura especulação. O Deus verdadeiro é o Senhor dos exércitos e o Deus da guerra. A imagem de um Deus frágil e inerte é algo indigno do Deus da Bíblia. Ele é o Todo-Poderoso, é o Onipotente. Jeremias escreveu isso dizendo que Deus contende com os habitantes da terra e os vencerá. Então, por mais que os homens sejam maus, sejam perversos e queiram destruir o planeta Terra, e aumenta o ódio contra Deus, contra as famílias, contra a igreja, Deus é o Criador, é sustentador, é o preservador, é o provedor de todas as coisas que nós, como homens, precisamos. O Deus verdadeiro, apesar de perfeito, apesar de ser um ser onipotente, ele se inclina para a nossa imperfeição. É isso que os homens não entendem. Então, mesmo diante das nossas proezas, diante da nossa sabedoria, o salmista Davi, ele fala isso, que nós somos frágeis. No Salmo 103, o verso 14, o profeta Isaías diz no capítulo 42, versículo 3, que ele não apaga o pavio que fumega e nem quebra a cana trilhada. Ou seja, por mais que nós sejamos frágeis, Deus não rejeitará nossas boas ações para com Ele. Mas há um consolo muito importante para nós. Há uma esperança na promessa. E o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Coríntios, no capítulo 15, versículo 54, que um dia essas limitações chegarão ao fim, quando ele diz que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e o que é mortal se revestirá da imortalidade, seremos semelhantes, teremos um corpo semelhante ao de Cristo. O Deus verdadeiro se constitui em causa e não apenas pela qual vale apenas viver, mas se necessário pela qual vale a pena morrer também. Então essa é o Deus verdadeiro. Eu sou o Deus verdadeiro porque eu estou vivendo, mas se for para morrer também vale a pena. O apóstolo Paulo afirma que Deus oferece uma vida de batalha espiritual e não é de lazer. Ele mostra lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. A batalha espiritual é constante e onde ele oferece as armaduras de Deus. A vida aqui não deve ser encarada como momento de lazer, mas de guerra. Os cultos hoje tendem a ser transformados em momentos de diversões, de entretenimentos. Uma espécie
de converscote, né, de piquenique, né, de passatempo, de gracejo. E o profeta Miqueias, ele adverte, disse: levantai-vos e andais, porque aqui não será o vosso descanso, ou não é o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói grandemente. Miqueias capítulo 2 e versículo 10. Então, é muito importante a gente ter essas coisas em mente. Não é se matar no serviço, não é se matar de trabalhar, mas ter um momento para Deus, porque Ele é quem tira o cansaço e rejuvenesce a nossa vida. O Deus verdadeiro não se deixa prender por ninguém. Não existe nenhuma autoridade, por mais poderosíssima que seja, que possa deter o curso do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Um dia eu estava dando uma palestra sobre Deus e tinha vários alunos do ensino secular, e no meio levantou um lá, que ele não era cristão, não acreditava no cristianismo, era cético, talvez fosse até um ateu prático e não teórico. E ele perguntou para mim assim, disse: professor, quem é mais poderoso, o meu Deus ou o seu? E eu respondi para ele, eu dei um choque de entendimento. Eu disse para ele: o meu Deus não é mais poderoso do que o seu. Ele se confortou na minha resposta, olhou para a classe que tinha muita gente, era um domingo pela manhã, ele olhou para o povo assim, fez um sorriso assim, de deboche, e eu disse: agora eu queria te explicar uma coisa, o meu Deus é o Todo-Poderoso e não deixou sobra para ninguém. Ele fechou a cara e baixou a cabeça e continuou lá. Então, o nosso Deus, ninguém consegue deter. Veja o reconhecimento de Salomão, quando ele falava a respeito da construção do templo. Ele reconhece que nem o céu e a terra poderia conter, muito menos o templo. Está entendendo? A grandeza. Ele reconhece a grandeza de Deus, o poder imensurável, a magnitude de Deus, a santidade de Deus. Então esse é o Deus em que nós servimos e adoramos. Glorificamos a Deus por isso. Um Deus invencível, um Deus que não se deixa levar por filosofias humanas, porque o Deus verdadeiro está interessado em todas as suas criaturas, todas. Jesus falou que Ele cuida até das plantas, aquelas que nascem sem intervenção do homem, chamados lírios do campo, e às vezes são mais bonitos do que aquele que nós cultivamos em nosso jardim. Sim ou não? Ele cuida. Já viram falar no lírio de Sofia? É o lírio do campo. Então eu li uma história, ouvi, quando ele disse que ele nasce, aquela batata que fica enterrada no monturo, e ela vai rompendo, desabrocha em cima, e ela, quando ela coloca a flor, atrai todo mundo. Eu não conheço diretamente se é essa planta que eu já vi, mas já ouvi alguém falar. É o lírio do campo. Então Deus cuida dela. E veja bem, até o fio da nossa cabeça está contado, Ele sabe. Os pássaros. Então observe que Ele se importa conosco. Ele diz que os pássaros amanhecem o dia, se alimentam, não planta, não cega, porque Deus fez tudo para ele. Hoje os homens estão voltando para proteger a natureza, depois que devastou há milênios, há séculos, melhor dizendo. Então, Deus se preocupa conosco. Por isso eu digo, Deus se importa com você, com a sua família, com os seus parentes. Por isso está aqui este banner dizendo: existe alguém que se preocupa com você, Jesus Cristo, a fonte de água viva. Ele se preocupa com a gente. Quando a gente se confina dentro de casa, diz assim: eu vou tomar aquela atitude que Elias tomou,
Morra eu que não sou melhor do que meus pais. Deus se preocupa. Deus manda um anjo. Deus manda um mensageiro para nos confortar. Um dia o rapaz falou para mim: eu estou meio chateado com o meu pastor. Mas por quê? Pastor, ele nunca mandou um versículo bíblico para mim. Foi eu me afastar por uma semana, ele encheu o meu celular de versículo bíblico. Eu disse: o soldado no quartel não precisa de tanta ajuda do que um soldado que está ausente do seu quartel. O teu pastor é um excelente comandante. Enquanto ele estava te vendo você no quartel, você estava a serviço, ele contava com você. Mas no dia que você se afastou, ele perguntou: onde está o meu soldado? Eu vou procurar ele. E a lágrima desceu dos olhos dele e disse: eu vou voltar e procurar o meu pastor. Eu poderia muito bem dizer que o pastor dele foi ignorante, que ele viesse para a nossa igreja. Mas, irmãos, ninguém cuida de ninguém melhor do que Deus. Quando eu convido alguém para vir para a igreja, eu tenho compromisso com ele, tá? Porque se eu convidei, eu tenho alguma coisa para dar. Mas aqueles que vêm, eu abraço, eu procuro dar aquilo que Deus tem para nós. Então é momento de alegria, de satisfação, quando nós adoramos ao nosso Deus. O Deus verdadeiro quer se revelar diretamente conosco. Não depende de religião. O homem não precisa ser diferente para ter essa revelação. Absolutamente não. Pelo contrário, é essa revelação que faz do homem diferente. Quando ele tem a revelação, ele faz dele diferente. E às vezes, uma grande exposição de palavra não convence o homem. Estava numa reunião com um ex-satanista, e ele trazia uma palestra aqui na nossa cidade, em Cachoeiro, Itapemirim. Ele era satanista comprovadamente. E qual foi a revelação que ele teve para se converter a Cristo? Ao romper da manhã, depois de fazer sacrifícios humanos a Satanás, ele estava em cima de uma montanha e o sol foi nascendo, e o Espírito Santo disse para ele: olha. E ele olhou, e a consciência dele foi sendo liberta, e ele disse: verdadeiramente Satanás não tem poder para fazer isso, não. Eu estou seguindo a um Deus errado. E desceu convertido, enfrentou tudo, e hoje ele permanece firme na presença do Senhor, porque não depende de religião. Essa revelação não é comunicada por homens intelectuais, não. É pelo Espírito Santo de Deus. Ela que comunica através de Jesus Cristo, através da sua palavra. É aquele tipo de palavra que convence cada um dos nossos corações. O Deus verdadeiro sempre escolhe o melhor para o homem. Diante de tantos bens que o homem possui, muitas riquezas, longevidade de dias, não se compara com o que Deus tem preparado para nós na eternidade. Devemos entender que nós somos amados por Ele, fazemos parte da herança prometida como co-herdeiro de Cristo. E por esta razão, devemos guardar o bom depósito da palavra de Deus em nossos corações, porque Ele breve virá e não tardará. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra e faça de nós o seu santuário. Amém? Os irmãos que estão acompanhando pela internet, não esqueça de deixar o seu like. O seu comentário é de suma importância. E também não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. Qual objetivo, você pode perguntar para mim? É que muitas almas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus permitir. Amém.